Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre as ambiguidades do amor, porque nós estamos vivendo momentos aparentemente difíceis, onde nós temos visto que a própria violência tem tomado conta do próprio ambiente político. E esse clima de acirramento tem alcançado as famílias, que também têm aí se degladiado em torno de um fla-flu político, às vezes injustificável. Por outro lado, vemos um governo se associar a grupos que deveriam necessariamente amar, porque são grupos ditos cristãos, são grupos ditos evangélicos. Mas de repente a gente vê grupos de evangélicos dizendo cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS, eu sei que tu me curas em nome de Jesus, umas coisas meio sem sentido. E de repente esse mesmo grupo vai em uma passeata, abraça o Queiroz, trata o Queiroz como herói. Todo mundo sabe que Queiroz não é flor que se cheire. Por que esse tipo de comportamento? Por que esse tipo de atitude tem tomado conta do ambiente político, social e até cultural do nosso país? Porque dentro do que nós estamos percebendo, eu penso que nós vamos custar um pouquinho a nos livrar desse fla-flu, desse ódio, às vezes injustificável, que tem tomado conta da nação. O que fazer? Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e participe, comente. Por quê? Porque você comentando, o nosso canal a cada dia ele vai crescendo e aparecendo nas plataformas do YouTube. O YouTube precisa desse alimento de vocês, desse compartilhamento de vocês, dessa participação, desses comentários, desses likes ou dislikes que vocês dão para recomendar o nosso canal. Então você, principalmente, que gosta desse canal, não deixe inclusive de fazer o teu comentário para que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, esse nós e eles fácil das redes sociais, que tomou o ambiente político. Ou seja, é como se fazer política bastasse ter um inimigo para chamar de seu. Ele é meu inimigo político porque ele é petista. Se ele é petista, ele é comunista. Ou se ele é Bolsonaro, é porque ele é nazista. Esse tipo de fla-flu político alienador precisa ser combatido. E esse canal está aqui também para questionar esse tipo de fla-flu, porque ele não constrói absolutamente nada. Então é isso aí, vamos ao tema de hoje. As ambiguidades do amor. A princípio, e até tendo em vista esse momento político que nós estamos vivendo, porque já que há uma predominância do evangélico nesse momento político do Brasil, era para o Brasil estar transbordando em amor, né? Imagino, a cada dia que passa surge uma igreja evangélica numa esquina. Tem mais igreja evangélica que farmácia. Mas parece que quanto mais igrejas, mais o mundo piora, em tese. Não que o mundo vai melhorar porque o número de cristãos cresce, não é isso. Ou o número de supostos cristãos cresce. Não é isso. Mas são instituições que não pagam impostos e que a gente não vê esses valores serem redundados
para o bem-estar da sociedade. Asilos, creches, hospitais. Talvez aí os kardecistas fazem o maior número de caridade, mas a princípio eu fico pensando na qualidade desse chamado amor, porque eu conheço e conheci cristãos que estão em igrejas evangélicas e passam necessidade. Será por quê? E não são pessoas vagabundas, muitas das vezes. Estão ali, muitas das vezes, à mercê. Então, que amor é esse? E toda pessoa religiosa conhece histórias como essa. Eu não estou inventando. Então eu gostaria aqui de chamar a atenção para isso que nós chamamos de amor e a qualidade disso que nós chamamos de amor em uma sociedade como essa, que agora resolveu ser politicamente cristã. E bem entre aspas mesmo. Então vamos lá. Que amor é esse? Eu tenho uma tese de que o amor constrói e o amor destrói. O amor é bom e o amor é ruim. O amor não é necessariamente sustentável para todos. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos falar do amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus que nós conhecemos também não é sustentável para todos. Até porque o Deus da Bíblia não ama a todos. Vamos ao Antigo Testamento. O Deus da Bíblia amava quem? O povo de Israel. O povo escolhido. Não havia o ide do Novo Testamento, o ide pregai. O povo judeu tinha um Deus, os outros povos tinham seus deuses, e cada um por si. E Deus contra todos, porque o meu Deus é contra você. O Deus de Israel era contra o Deus dos Moabitas, dos filisteus, dos cananeus. Então esse próprio Deus do texto bíblico, ele amava o seu povo, amava a sua palavra, mas a princípio ele não era sustentável para o bem-estar de todos, salvo do seu povo, se esse povo fosse obediente a ele. Então, a princípio, já temos aí um fundamento a respeito do amor que demonstra que lá no início, esse amor de Deus que as pessoas evocam já não era sustentável para todos. Se nós formos para o Novo Testamento, a gente percebe que as pessoas são alcançadas pelo amor de Deus também segundo uma escolha de graça, onde Deus escolhe os seus. Então, percebemos isso? O próprio Jesus falou: ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, não é uma escolha. O próprio texto de Romanos capítulo 9 tem um longo discurso que Deus tem misericórdia de quem quer, Deus endurece a quem quer, porque há pessoas que Deus escolhe e outras não. Ou seja, o Deus da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, continua tendo, ou seja, desde o Velho Testamento, continua tendo um caráter de Deus que escolhe. Ou seja, o amor de Deus não é sustentável para todos. Não são todos que são incluídos nesse amor. Ou seja, esse amor também é um amor de sentimentos, onde o Deus escolhe os seus e quem não lhe pertence, ele não escolhe. Ou seja, não é uma questão de aceitar Jesus ou não aceitar Jesus. É Deus que escolhe os seus. Então, percebemos que esse amor, que essa ideia de amor, ela se desenvolve com o tempo, ela chega no romantismo, aí ela ganha um caráter mais específico de amor sentimental. E o amor sentimental, familiar, individual,
sexual e romântico, esse amor também não é sustentável para todos. Por quê? Porque ele depende dos sentimentos. E quando nós dependemos dos nossos sentimentos para amar, e quem não for alcançado pelos nossos sentimentos, será amado por quem? Por nós? Não. O amor se individualizou a partir do momento que as famílias começaram a ser cada vez mais individualizadas no pai, na mãe e nos filhos. Isso foi acontecendo sobretudo com o aburguesamento da sociedade, ou seja, para a proteção do patrimônio familiar, as famílias foram se diminuindo cada vez mais. O próprio Engels fala sobre isso em uma obra muito conhecida dele, né? A História da Família, da Propriedade Privada. E o próprio Rousseau, no seu livro, em um livro, A Origem da Desigualdade entre os Homens, ele fala que a desigualdade começa quando a propriedade privada começa. E Engels dizia que na realidade é a família nuclear que impõe essa desigualdade, ou seja, Engels coloca a família e Rousseau coloca a propriedade privada como a razão da desigualdade. Então, a partir daí, a gente começa a buscar elementos também de demonstração de que a família começa a criar as expectativas do amor individual, o amor individual que parte da família. Esse amor individual vai ser consagrado como amor sentimental no romantismo. A partir desse momento, as famílias já não escolhem mais os seus genros e noras. São, a partir desse momento, a partir do romantismo, é o sentimento. É o sentimento do indivíduo que, ao se aproximar da potencial amante, mulher, noiva, namorada, mulher, esposa, é o sentimento que vai guiar. Os sentimentos guiam o casal. Os sentimentos guiam a harmonia, a ideia de harmonia familiar. Os sentimentos começam a fazer parte a cada dia dos valores da própria espiritualidade, dos valores da própria cristandade. E a partir desse momento o amor se consagra definitivamente como um amor que é refém dos sentimentos. O amor é refém dos sentimentos, ou seja, se eu sinto, eu amo. Se eu não sinto, ou eu não amo, ou eu sou indiferente. Os pais amam seus filhos, mas esse amor familiar, esse amor individual, esse amor sexual, esse amor romântico, ele é seletivo. Ele não é sustentável para todas as pessoas. Então está provado historicamente que o amor não resolve. O amor não constrói apenas. Ele constrói, ele destrói, ele é bom, ele é ruim, porque ele é refém dos sentimentos. O que fazer? A gente vai deixar de amar sentimentalmente? Não. Não. Os sentimentos, penso que seja uma condição humana que nós construímos e que dificilmente vai nos deixar. Mas eu gosto muito de um outro princípio chamado de virtus pelos latinos, de areté pelos gregos, areté guerreira, areté do guerreiro, a virtude do guerreiro, que deveria se comportar varonilmente em uma batalha. Aquilo é areté, a virtude. Entre os judeus havia também a varonilidade, o conceito de varonilidade, portai-vos varonilmente, muitas das vezes numa batalha. Então a pessoa deveria ir lá e matar o inimigo, cortar a cabeça do inimigo, cortar a cabeça do rei, matar até crianças. Era o que se devia fazer em uma sociedade judaica, em uma sociedade grega, que depois transforma a areté em areté política. O que o cidadão deve fazer como cidadão honrado? E eu gostaria de trazer esse conceito de virtude, porque a virtude, ela independe dos sentimentos. Teve um rei chamado Saul, que de repente ele não quis
sacrificar. Houve um rei também que não quis matar o inimigo. Ou seja, não tinha sentimentos. Ou seja, Deus mandou matar, matou e está acabado. Era a varonilidade, era a virtude do povo judeu. Essa virtude é levada para o caráter militar, a virtude areté grega, a virtude estoica, que vai se consagrar também como moral militar, como virtude militar entre os gregos. Vários imperadores romanos vão se tornar estoicos, onde a honra militar, ou seja, o que eu devo fazer como militar. Tem até uma história, né? A honra, ela transpassa várias culturas. Por exemplo, Krishna, ou seja, o herói Arjuna da mitologia hindu, só abrindo um parênteses aqui, ele não queria lutar com pessoas que eram, na realidade, parentes dele. Mas de repente Krishna se manifesta a ele como o ser que dá sentido, inclusive aquela batalha. Ele, por virtude, por honra, ele se apresenta para lutar. Qual seria o lugar da honra hoje? Porque eu acho que a honra, ela tem um lugar especial, porque a honra independe dos sentimentos. Então algumas coisas nós poderíamos incluir, inclusive, no próprio conceito moderno de amor, que é, por exemplo, o orgulho, a vaidade. Ou seja, o sujeito vai fazer o bem pela humanidade por virtude e também por vaidade, por orgulho. Ou seja, eu fiz o bem pela humanidade, eu trouxe o bem-estar para muitas pessoas, e a pessoa bate no peito. Ou seja, talvez tenhamos até que incluir o orgulho, incluir a vaidade no próprio conceito de virtude. Ou seja, mas a pergunta dentro desse conceito de virtude é o que fazer. Por exemplo, a igualdade. A igualdade é algo que nós podemos trazer para a virtude. O que fazer em prol da igualdade? O que fazer em prol da luta contra a miséria? O que fazer? Independente dos sentimentos, o que nós vamos fazer para finalizar esse ciclo de miséria, esse ciclo de desigualdade da nossa sociedade? Eu quero começar por aí. A princípio, nós precisamos desfazer a desigualdade. Desfazer a desigualdade a partir do ensino. O ensino do rico deve ser o mesmo dos mais pobres em termos de qualidade. E que o talento, depois de mais status a um, menos status a outro, mais dinheiro para um, mais dinheiro para outro. Mas a princípio é a partir da igualdade. Ou seja, a educação do rico deve ser a mesma do... O Estado deve investir tanto em educação que as escolas públicas, particulares, vão fazer o quê? Para que ela seja atrativa, ela vai ter que oferecer muito mais. Esse é o ideal. Então, eu acho que o primeiro passo da virtude é promover a igualdade, independente dos sentimentos. Eu acho que é por aí. Porque está provado. O amor não é sustentável. O amor não constrói apenas. Ele constrói, ele destrói, ele é bom para uns, ele é ruim para outros, porque o amor é seletivo. O amor depende dos sentimentos. Então, meu convite, o convite à filosofia que eu faço nesse vídeo é isso. Que a gente invista a cada dia na virtude. Porque a virtude, como fundamento, ela não é seletiva, é o que fazer. E a pergunta é, o que nós devemos fazer diante de uma sociedade desigual como a nossa? O que nós devemos fazer como virtude, não necessariamente como amor. Ok, galera? Vocês são do coração.